Imagine que você está observando uma cidade moderna. Ela possui uma enorme usina capaz de gerar energia suficiente para abastecer milhões de pessoas. Agora, imagine que de repente essa cidade decide abandonar sua principal fonte de energia e passa a utilizar pequenos geradores espalhados pelas ruas. Eles são muito menos eficientes, consomem muito mais combustível e produzem muito mais resíduos. Parece uma decisão absurda, não é? Mas é exatamente isso que acontece em muitas células cancerosas. Para compreendermos o câncer sob uma perspectiva molecular clara, precisamos analisar primeiro como essas células geram energia e se mantêm vivas. A reprogramação metabólica é classificada pela oncologia atual como um dos pilares mais importantes ou marcas registradas do desenvolvimento de tumores malignos. Vamos traçar um paralelo direto para entender o processo. Uma célula humana saudável e normal utiliza o oxigênio que respiramos para realizar um processo de alta eficiência chamado fosforilação oxidativa. Esse termo descreve a principal rota química que acontece dentro das mitocôndrias, que são pequenas estruturas que funcionam como as usinas de energia das nossas células. Através dessa rota, a célula quebra o açúcar que vem dos alimentos, a glicose, e produz uma enorme quantidade de uma molécula chamada ATP, que é o trifosfato de adenosina. O ATP funciona essencialmente como a moeda energética oficial do nosso corpo. Toda vez que uma célula precisa trabalhar, ela gasta um ATP. No entanto, quando olhamos para as células tumorais, esse cenário muda drasticamente. Elas alteram de forma profunda essas vias de produção para priorizar não a eficiência energética máxima, mas sim a velocidade de crescimento, sustentando taxas absurdamente altas de multiplicação celular e sobrevivência. Essa mudança radical na forma de processar o açúcar foi observada pela primeira vez na década de 20 por um cientista chamado Otto Warburg. O fenômeno batizado em sua homenagem como efeito Warburg também é conhecido no mundo acadêmico como glicólise aeróbica. Em termos simples, isso significa que as células do câncer preferem transformar o açúcar em uma substância chamada lactato, que é um resíduo dessa quebra rápida. E elas fazem isso mesmo quando há oxigênio perfeitamente disponível ao seu redor. À primeira vista, isso parece um erro grave de lógica biológica. Afinal, a quebra da glicose por essa via rápida gera apenas 2 moléculas de ATP por cada molécula de açúcar, enquanto a via tradicional, que usa o oxigênio dentro da mitocôndria, produz cerca de 36 moléculas de ATP. Por que o tumor escolheria uma rota 18 vezes menos eficiente? A resposta está em uma questão de logística. O verdadeiro ganho para a célula cancerígena não é a energia bruta, mas sim o que ela faz com os restos desse açúcar. Em vez de queimar o açúcar completamente para gerar energia pura, o tumor desvia esses pedaços de glicose para rotas alternativas, principalmente para a via das pentoses fosfato. Essa via é uma rota química paralela, cuja função principal não é produzir energia, mas sim fabricar peças de construção celular, gerando duas estruturas fundamentais: a ribose 5-fosfato, açúcar essencial para montar as fitas do nosso DNA e RNA, e o NADPH, que é uma molécula auxiliar que funciona como escudo protetor para o estresse celular, e o combustível químico necessário para produzir gorduras. Portanto, ao abrir mão da eficiência energética, o tumor ganha uma velocidade incrível no processo de duplicação. Durante muito tempo na história da medicina, acreditava-se que essa escolha pelo processamento rápido de açúcar acontecia porque as mitocôndrias do tumor estavam quebradas ou destruídas. Hoje, sabemos que isso não é verdade. As usinas de energia da célula continuam funcionando, mas sofrem alterações estruturais refinadas. Um exemplo clássico disso ocorre na cardiolipina, que é uma gordura muito especial e exclusiva que reveste a membrana interna da mitocôndria, ajudando a organizar as proteínas que geram energia. No câncer, a composição química dessa cardiolipina é modificada, mudando o comportamento da usina. Toda essa reconfiguração é comandada de forma rígida por alterações nos genes. Ocorre a ativação exagerada dos chamados oncogenes, que são genes modificados que funcionam como um acelerador de carro travado, ordenando que a célula se multiplique sem parar. Dois dos principais oncogenes envolvidos são o MYC e o RAS, proteínas de controle que ordenam o aumento imediato na fabricação de portas de entrada para o açúcar na célula. Ao mesmo tempo, o tumor desativa genes protetores,
como o P53, amplamente conhecido na ciência como o guardião do genoma, porque sua função original é agir como um freio de emergência, interrompendo a divisão das células danificadas ou induzindo a morte celular programada caso algo esteja errado. Sem o P53, o freio deixa de existir. Além disso, à medida que a massa do tumor cresce, o centro dele começa a ficar sem oxigênio, uma condição chamada de hipóxia. Perfeito. Dando continuidade lógica a esse raciocínio, precisamos entender o que acontece do lado de fora da célula tumoral. Toda essa quebra acelerada de açúcar que o Luan descreveu gera uma quantidade gigantesca de lactato e de íons de hidrogênio, que são partículas altamente ácidas. Se esses resíduos ficassem acumulados dentro da célula cancerígena, o ambiente interno se tornaria extremamente ácido, o que destruiria suas próprias estruturas e causaria sua morte por apoptose. Para sobreviver ao seu próprio lixo metabólico, o tumor ativa uma estratégia agressiva. Ele aumenta a presença de uma proteína chamada MCT4, transportador de monocarboxilato tipo 4, que funciona como uma poderosa bomba de expulsão colocada na membrana, cuja única função é jogar ativamente o lactato e os íons ácidos de dentro da célula para o espaço visível. Esse escoamento contínuo provoca um fenômeno crucial conhecido como a inversão do gradiente de pH. Em um organismo saudável, o interior das células é ligeiramente mais ácido e o exterior é mais alcalino. No tumor, isso se inverte completamente. O interior da célula cancerígena permanece alcalino, o cenário perfeito para que suas enzimas funcionem em velocidade máxima, enquanto o microambiente extracelular, ou seja, o espaço ao redor do tumor, transforma-se em um meio severamente ácido. Esse ecossistema ácido passa a funcionar como um verdadeiro escudo protetor para o câncer. Primeiro, a acidez corrói e destrói a matriz extracelular. Isso faz com que as células tumorais ganhem espaço para se mover, invadir vasos e se espalhar para os outros órgãos, gerando as metástases. Segundo, esse ambiente ácido é altamente tóxico para as nossas defesas. Ele paralisa a ação dos linfócitos T e das células NK, as células de elite do nosso sistema, cuja função principal seria identificar o tumor e eliminá-lo. Nesse meio ácido, essas células de defesa perdem a capacidade de locomoção e de ataque, permitindo que o câncer cresça livremente. E por que o tumor precisa de tanta gordura? Essas moléculas de lipídio têm duas funções vitais. Primeiro, elas servem como matéria-prima essencial para a biogênese de membranas, que é o processo de fabricação das paredes celulares externas necessárias para revestir as milhares de novas células que o tumor cria todos os dias. Segundo, essas gorduras são utilizadas para proteger a célula contra a peroxidação lipídica, um tipo de dano químico destrutivo, onde radicais livres atacam as gorduras da célula, o que dispara uma forma de morte celular desencadeada pelo acúmulo de ferro, chamada ferroptose. Ao acumular essas gorduras protetoras específicas, o tumor se torna resistente a esse tipo de destruição. Além de gerenciar açúcares e gorduras, estudos muito recentes revelaram que o tumor também manipula a quantidade de metais transicionais no corpo, com destaque para o cobre. O acúmulo direcionado de cobre no microambiente do tumor atua diretamente regulando vias de sobrevivência essenciais, como a autofagia, que é um mecanismo de reciclagem controlada, onde a célula digere as próprias partes velhas ou danificadas para obter energia e sobreviver em períodos de estresse intenso, além de colaborar ativamente para que o tumor consiga escapar da vigilância do sistema imunológico. A elucidação minuciosa de todas essas engrenagens moleculares e alterações bioquímicas que mapeamos até aqui transformaram radicalmente a oncologia, abrindo as portas para o desenvolvimento das chamadas terapias de precisão direcionadas ao metabolismo. O raciocínio por trás dessa abordagem médica é direto. Se a célula cancerígena reprogramou seu metabolismo e tornou-se totalmente dependente dessas rotas alteradas para conseguir se multiplicar, fechar essas portas causará um colapso logístico devastador exclusivo nas células tumorais, poupando os tecidos saudáveis do corpo. Atualmente, diversos modelos de pesquisa experimental e ensaios clínicos vêm testando combinações altamente eficazes de medicamentos voltados para esse fim. Uma das combinações mais promissoras envolve o uso conjunto de dois agentes principais, o ácido alfa-lipoico e o hidroxitrato. O primeiro atua diretamente como modulador de uma enzima chamada piruvato desidrogenase quinase, a chamada PDK. Essa enzima funciona no câncer como um cadeado químico
desativa a mitocôndria, forçando a célula a usar apenas a via rápida, do açúcar fora dela. Quando o ácido alfa-lipoico desativa esse cadeado, ele força a mitocôndria do tumor a voltar a funcionar normalmente, quebrando o efeito Warburg e gerando um estresse insuportável para a célula maligna. Ao mesmo tempo, o hidroxitrato entra em ação bloqueando a fabricação de gorduras da enzima Fancer, que comentamos anteriormente, impedindo que o tumor construa suas próprias membranas. Quando essas duas substâncias são administradas em conjunto, elas interceptam o fluxo desregulado de nutrientes, induzem um estado de estresse metabólico severo e conseguem reduzir drasticamente a progressão desse câncer, consequentemente, o seu espalhamento. Em conclusão, é justamente através do mapeamento científico dessas alterações e da identificação dessas vulnerabilidades logísticas que a medicina avança, transformando o que antes era uma vantagem muito grande do câncer na sua principal fraqueza. O açúcar isoladamente faz o câncer disseminar? Então, na realidade, todas as células do corpo têm a glicose como principal meio energético. A ingestão de calorias vazias é o que está intrinsecamente associado à propagação da doença. Do ponto de vista biocelular, a glicose é utilizada em processos como glicólise, ciclo de Krebs e fosforilação oxidativa. Nas células tumorais, o efeito Warburg caracteriza um aumento da glicólise, mesmo na presença de oxigênio. Mas isso não significa que o açúcar isoladamente induz a metástase. A progressão tumoral envolve alterações genéticas, sinalização celular, angiogênese e interação com o microambiente tumoral. Adotar um regime sem açúcar resolveria o problema do câncer? Então, além de ser muito difícil cortar completamente o açúcar da dieta, seria extremamente prejudicial ao organismo, pois a glicose é a principal fonte de energia do organismo. Caso essa dieta seja adotada, acarretaria em diversos problemas para o funcionamento do mecanismo celular. Em nível celular, a deficiência severa de glicose pode comprometer a síntese de ATP, o funcionamento de bombas iônicas da membrana plasmática, a manutenção do potencial elétrico celular e a atividade de tecidos altamente dependentes de glicose, como neurônios e hemácias. Além disso, o organismo ativa mecanismos compensatórios hormonais e metabólicos para preservar a disponibilidade de glicose circulante. Bom, agora passando por algumas dúvidas que podem ter ficado ao longo do vídeo. A baixa disponibilidade de glicose pode extinguir tecidos cancerosos? Então, a resposta é não, pois a principal fonte de energia do organismo permanecerá sendo a glicose, por meio da transformação de outros macronutrientes na cadeia carbônica para a síntese de glicose e glicogênio, através de vias metabólicas como a gliconeogênese hepática e o metabolismo intermediário, que utilizam aminoácidos, lactato e glicerol como substratos. Assim, mesmo em condições de menor oferta de glicose alimentar, as células continuam recebendo glicose para a produção de ATP, manutenção da homeostase celular e funcionamento de organelas como mitocôndria e retículo endoplasmático. Por fim, espero que tenham gostado do vídeo e aprendido um pouco mais sobre esse mecanismo das células tumorais. Obrigado pela atenção.